Aula 10, concurso de agentes. Então, a gente está no direito penal, parte geral. A gente já viu toda a parte de teoria do crime, do conceito analítico, a gente já viu o fato típico, ilícito e culpável. Posteriormente, a gente vai ver sobre punibilidade, certo? E depois sobre penas e tudo mais. Mas agora a gente vai entrar na parte de concurso de agentes. Então, a gente vai verificar quem que é o autor e quem que é o partícipe do crime. Então, primeira coisa, concurso de agentes. Vocês lembram que eu já tinha até falado que o concurso de agentes é uma norma de extensão pessoal, certo? Ou seja, se a gente pegar a classificação de normas penais, a gente tem aquelas de extensão, que pode ser temporal, que é a tentativa, que ela estende o alcance para punir o agente, né, chega naquela parte de execução, e tem a norma de extensão pessoal, para punir pessoas que não necessariamente cometeram o crime, mas que auxiliaram, induziram e participaram, certo? O concurso de agentes, portanto, é uma norma de extensão pessoal. Em regra, os tipos penais não civilmente jurídicos são eventuais ou monossubjetivos, ou seja, eles podem ser cometidos por um ou mais pessoas. Exemplo, o crime de homicídio. Excepcionalmente, tem o crime de concurso necessário, o qual é necessário, né, que tenha mais de uma pessoa para realizar tipo penal. Quais crimes, por exemplo? O crime de organização criminosa, três ou mais pessoas, né? Então, esses crimes em específico, certo? Pode ser considerado um crime de concurso necessário. Tudo bem? Quando a gente analisa a questão dos crimes em geral, quando a gente fala em concurso de agentes, o que interessa é mais os crimes monossubjetivos. Por quê? Porque os crimes que exigem, né, de concurso necessário, plurissubjetivos, por si só, o fato de ter dois ou mais agentes já é parte do tipo penal. Então, não nos interessa analisar no concurso de agente. Então, o concurso de agente, que é uma norma de extensão pessoal, é muito mais para os crimes monossubjetivos, ou seja, que pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Conceito de concurso de agentes. É a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para o mesmo evento, agindo todos com identidade de forma para atingir o mesmo resultado, com identidade de propósito. Observação. A cooperação pode ocorrer em várias fases, desde o planejamento até a consumação, intensidades variáveis. Então, lembra que a gente viu o intercrimes, o caminho do crime? Né? O caminho do crime ele é formado por uma conduta, atos preparatórios, execução e consumação. A participação, a coautoria pode ocorrer em qualquer um desses aspectos, dessas partes específicos. Só não podem, via de regra, ocorrer depois da consumação. Por quê? Porque a gente pode ter um crime autônomo. Exemplo que eu dou aqui é a receptação. Então, se a gente cometeu o crime de furto, alguém me entrega aquele bem e eu começo a vender ele sabendo que aquele objeto é fruto de crime, eu respondo por um crime autônomo, receptação. Não há que se falar em participação nem coautoria. Nesse caso, você é responsável por um crime autônomo porque ele foi depois da consumação de outro crime. Beleza? E para a gente falar em cuja agente, a gente tem que saber quem que é o autor. E aí vem algumas teorias para definir quem que é o autor. Primeira teoria, teoria unitária. O autor é aquele que de qualquer forma contribui para o resultado. Então, para essa teoria, que não é adotada, mas é interessante saber, para a teoria unitária subjetiva, toda pessoa que de alguma forma contribui para o crime tem que responder como autor. Então, vamos supor que eu, Patrick, não pratiquei nenhum verbo do tipo penal, mas eu induzi alguém a cometer o crime ou dei alguma assistência a essa pessoa. Eu não realizei o crime propriamente dito, mas eu auxiliei a outra pessoa. Nesse caso, ambos são considerados autores para essa teoria que não é aplicada. Teoria extensiva. Ela também não diferencia quem é autor de partícipe, mas ela permite verificar graus de autoria. Então, nesse exemplo que eu dei, de eu emprestar uma arma, por exemplo, para alguém e essa pessoa matar outra, como ambos cometeram determinadas condutas, mas ele realizou o verbo, ele vai ter um grau maior de autoria e eu vou ter um grau menor, segundo essa teoria, mas ambos seremos autores. Não se aplica no direito brasileiro. A próxima teoria se aplica. Teoria objetiva ou dualista estabelece distinção entre autor e partícipe. Então, essa se aplica. Essa teoria se subdivide em duas, a formal e a material. Eu já vou dizer para vocês que a teoria objetiva formal é que se aplica no direito brasileiro, que ela fala que autor é todo aquele que realiza o verbo do tipo penal. O que é o verbo, Patrick? É a ação descrita no tipo penal.
Se a gente pegar o artigo 121, né, do crime de homicídio, vai dizer assim, matar alguém. Então, quem que é o autor? Quem mata, quem comete o verbo do tipo matar. Né? Quem que é o autor do furto? Aquele que subtrai. Quem que é o autor do estelionato? Aquele que obtém vantagem indevida em prejuízo alheio. Entendeu? Então, o autor é quem pratica o verbo. E o partícipe? O partícipe é quem, de qualquer forma, ajuda o autor a praticar o verbo, mas não pratica o verbo. Então, no exemplo que eu dei, o partícipe é quem entrega a arma para o outro matar. Então, se eu entreguei a arma, eu sou um partícipe material. Se o outro pegou a arma e matou alguém, ele é o autor do crime e eu sou o partícipe porque eu emprestei a arma. Beleza? Para essa teoria que é adotada. E a objetiva material também não é adotada. Ela fala que o autor é quem contribui mais para o crime, certo? Independente de praticar o verbo ou não. E partícipe é quem é, pratica menos para o crime mesmo do que, que pratique o verbo. E não é o adotado. O adotado é que é a teoria objetivo formal no Brasil, que autor é quem pratica o verbo. E partícipe é quem contribui para o crime de alguma forma, mas não pratica o verbo. Teoria do domínio do fato. Essa teoria aqui, ela é cumulada com a teoria objetivo formal, tá? Porque essa aqui a gente também adota. Que ela diferencia o autor da execução do crime, do executor do crime. Ele fala que aquela pessoa que tem o domínio do fato em específico, ela também é considerada autor, certo? Ou seja, a pessoa que planejou o crime, que sabe todas as condições específicas, ela também é considerada autor. Certo? Então, no direito brasileiro hoje, a gente aplica a teoria formal e também essa teoria do domínio do fato. Então, para a gente, o que que é autor? É quem pratica o verbo ou tem o domínio do fato. Patrick, me dá exemplo de quem tem domínio do fato. A gente vai soltar um banco, reúne as pessoas e tal. Eu não vou entrar diretamente no assalto do banco, mas eu vou coordenar toda a situação do assalto ao banco. Certo? Tem muito isso no professor, né, de La Casa do Papel. Ele não pratica necessariamente o crime, o verbo do tipo penal, mas ele tem o domínio do fato. Se ele quiser parar o fato a qualquer momento, ele consegue e ele dá todas as instruções. Então, por direito penal, esse cara que tem o domínio do fato também é o autor. Então, o autor é quem pratica o verbo e também quem tem o domínio do fato, né? Então, se a gente pegar isso, então o autor é quem tem o domínio do fato e quem pratica o verbo. E partícipe é quem ajuda de alguma forma, mas não tem o domínio do fato e nem pratica o verbo. Certo? Essa é a distinção. O artigo 29 do Código Penal, né, dispõe que a teoria adotada seria o objetivo formal, certo? Que também é acumulado com a teoria do domínio do fato. Beleza? Entenderam isso? Então vamos lá, Patrick. Quem é autor? É quem pratica o verbo do crime ou quem tem o domínio do fato do crime, certo? E quem que é o partícipe? Partícipe é todo aquele que contribui para o resultado do criminoso, porém não pratica nem o verbo, nem tem o domínio do fato. Entendemos? Beleza, vamos seguir. Coautor. O que que é coautoria? É quando eu tenho dois ou mais autores. Então, quando eu falo em coautoria, é quando eu tenho dois ou mais autores. Então, duas ou mais pessoas praticam o verbo ou têm o domínio do fato, certo? Então, dois autores têm o domínio do verbo. Por exemplo, a gente vai matar um indivíduo, eu e outra pessoa, ambos com uma arma, e vamos nós dois e atiramos na pessoa. Ambos cometem o verbo, logo são os dois coautores, né? Sendo que é o mesmo crime contra a mesma vítima. Tudo bem? Certo? Então, a coautoria é quando tem dois ou mais indivíduos ligados subjetivamente e tem que ser ligados subjetivamente, ou seja, que eles têm que ter uma identidade de vontade de cometer aquele mesmo crime juntos, certo? Eles praticam a coautoria, certo? Existem tipos de coautoria. Tem a coautoria parcial, que é quando os dois coautores se dedicam a atos executórios diversos e reunidos para o mesmo resultado. Então, a coautoria parcial é quando cada um realiza um verbo específico do tipo penal, certo? Buscando o mesmo resultado. No roubo, eu dou o exemplo do roubo, o agente aqui, ele ameaça a vítima enquanto o outro subtrai, certo? Então configurou o crime do roubo, ambos são autores do crime, só que um subtraiu e o outro ameaçou a vítima com a arma, por exemplo. E a coautoria direta é quando os dois praticam a mesma conduta. No exemplo que eu dei, nós estaríamos armados, nós dois disparamos contra a vítima. Então, ambos praticam a mesma conduta. Então, a coautoria direta. Entenderam? Então, com a autoria parcial, ambos querem o mesmo resultado, fazem para o mesmo resultado, praticam o verbo e tudo mais, só que cada um concorre de uma forma diferente. Já com a autoria direta, ambos concorrem da mesma forma, certo?
Pergunta: a coautoria é compatível com o crime próprio? Lembra do estelionato, do estelionato não, olha, do crime, por exemplo, de corrupção passiva, do crime também de peculato, certo? Que tem, existe necessidade de ser um funcionário público. Ele admite coautoria? Admite sim a coautoria, certo? Então, se a gente vai cometer um crime no tipo penal incriminador e um dos agentes, por exemplo, é funcionário público e o crime é cometido contra a administração pública, se eu sei dessa situação, isso é importante. Se eu que sou particular sei dessa situação, ambos vão responder por crimes como coautores do mesmo tipo penal. Certo? Então, no crime próprio se admite-se coautoria, mesmo que um só agente tenha qualidade especial. Certo? Porque vocês lembram que crime próprio é aquele que o agente sujeito ativo tem alguma especialidade, né? No caso, ser funcionário público. Certo? Então, ele tem alguma qualidade específica, certo? Para cometer o crime. Crime de infanticídio também, certo? Então, a mãe em estado puerperal. Olha que interessante. Você sabia que se a mãe em estado puerperal quer matar o próprio filho, então é um crime próprio? Né, até próprio, né, que tem seu próprio filho, e o marido dela auxilia ela a isso, ambos respondem por infanticídio. Interessante isso, né? Então, crime próprio, que a circunstância de ser mulher no estado puerperal comunica com o marido, se ambos quiserem cometer o mesmo tipo de infração penal, certo? E o crime de mão própria, ele admite coautoria? Não. Crime de mão própria não admite coautoria, só participação. Eu dei o exemplo do falso testemunho, né? Que o advogado induz ou ajuda você a mentir, praticar falso testemunho. Quem pratica falso testemunho é somente você. Então não admite outra coautoria. Então, crime de mão própria, mas admite a participação no caso do advogado. Beleza? Então, crime próprio admite coautoria, crime de mão própria não admite. Certo? Então, a gente viu quem é autor, a gente viu quem é coautor e quem que é o partícipe. Como eu falei, partícipe é quem, né, adotando teoria formal objetiva, né, quem contribui, certo? De alguma forma para o resultado do crime, mas não pratica o verbo, nem tem o domínio do fato, certo? Espécies de participação. A gente tem a participação, o partícipe moral e o material. O que que é o moral? Aquele que induz ou instiga a ideia para realizar o crime, certo? O que que é induzir? Eu crio a ideia, então eu falo, ó, não seria interessante matar tal pessoa? E aí o autor vai fazer e vai matar a pessoa. Eu sou partícipe moral se eu faço isso, certo? Ou instigar. A pessoa quer matar e eu vou falar assim, não, faz isso mesmo, faz isso mesmo, faz isso mesmo. Então ela é autora e eu sou partícipe moral. E o partícipe material? O partícipe material é aquele que dá alguma meio de auxílio ao crime. O cara que dá arma, o cara que presta o veículo para atropelar alguém, certo? Esse é o partícipe. Ele não comete o crime, mas ele dá meios para o autor praticá-lo, ele contribui, tá? O auxílio pode ser durante os atos preparatórios e executórios. Caminho do crime de novo. Caminho do crime, vocês lembram, né? O crime tem a cogitação, atos preparatórios, execução e consumação, certo? O auxílio do partícipe ele pode ser durante os atos preparatórios ou executórios. Mas caso o delito já tenha sido consumado, então ocorreu consumação, somente considerar será a sua assistência caso acordado antes, pois caso contrário ocorrerá um crime autônomo. Patrick, não entendi. Como assim? Lembra do exemplo que eu dei? Se do celular, há o furto e tudo mais, eu sei do furto e depois que furtaram me dão esse bem para me vender. Ou seja, o crime já se consumou. Se eu cometo depois, eu vou cometer o crime de receptação e não de furto. Mesmo tendo essa questão, porque o crime já se consumou aqui. Então, se eu cometo um ato posterior criminoso, eu não vou responder como partícipe, eu vou responder como autor por um crime de delito autônomo, porque já acabou aquele lá, porque aquele lá já se consumou, certo? Existe excepcionalmente a possibilidade de eu responder como partícipe se, mesmo o crime já tendo consumado, se já teve prévio acordo de vontades. Como assim? Imagina a seguinte situação. A gente vai lá e vai matar uma pessoa. Aí eu falo para você, olha, você vai me buscar tal horário, certo? Para você atirar a fuga junto comigo. Então eu vou lá e mato a pessoa. Eu sou o autor, pratiquei o verbo. Você vai lá e para no ato. Você não me prestou um auxílio naquele momento. O crime se consumou e você me ajuda a fugir. Nesse caso, o crime já se consumou, você me ajudou a fugir, mas como teve um acordo de vontades antes, você vai responder como partícipe do meu crime e eu como autor. Tudo bem? Então tem que ter esse acordo de vontades, certo? Posteriormente a consumação. Aí é possível responder como partícipe. Beleza?
Se tiver alguma dúvida quanto a isso, deixa aqui nos comentários que eu prometo responder, certo? E qual que vai ser a punição do partícipe? Então, o autor é fácil. O autor vai responder pelo crime, normal, certo? A pena que estiver lá. Mas e o partícipe, que tem uma conduta acessória? Primeira coisa, a conduta do partícipe ela é acessória, então ela depende da conduta principal, certo? Se a conduta principal não ocorrer, via de regra, o partícipe não é punido, certo? Então vamos lá, aqui a gente vai ver. E aí, para explicar isso, existem quatro teorias. Acessoriedade mínima. Então vamos lá. O autor, ele pratica uma conduta, um fato típico. Para acessoriedade mínima, o fato do autor praticar um fato típico e eu ter auxiliado ele de alguma forma, eu já devo ser punido, mesmo que ele tenha praticado um fato só típico. Às vezes ele praticou um fato típico e que não é ilícito. Então, para acessoriedade mínima, o fato de ele praticar só um fato típico já faz com que o partícipe tenha responsabilidade. Para a teoria da acessoriedade limitada, que é adotada no Brasil, o autor tem que ter cometido um fato típico e ilícito para o partícipe ser punido. Então, o autor cometeu um fato típico, cometeu um fato ilícito, o partícipe, nesse caso, pode ser punido. Essa é adotada no Brasil. A teoria da acessoriedade máxima. Para o partícipe ser punido, o autor tem que cometer um fato típico, ilícito e ser culpável. Então, para essa teoria, se o menor de idade comete um fato típico ilícito, como ele não é culpado por ele ser inimputável, o partícipe não responderia, tá? Por isso que ela, inclusive, não é adotada no Brasil. Imagina a seguinte situação. Eu vou lá e auxilio uma criança a cometer um crime, né? O menor não comete crime, comete fato análogo a crime, mas vocês entenderam. Eu auxilio ela. Então, a criança faz o fato típico e ilícito, porém ela não tem culpabilidade. Mas eu vou responder, eu que ajudei ela? Sim, eu respondo pelo crime como partícipe. Mesmo que ela não seja punida, porque ela não tem culpabilidade. Ela só sofreu uma medida sócio uma medida educacional, né? Não vai ser pena. E enquanto eu vou responder por pena, porque a gente usa a teoria da sociedade limitada. Então, o BAS tem que comprovar só que essa criança cometeu um fato típico e ilícito, para que o partícipe seja punido, certo? E a hiperassessoriedade? Também ela é muito afastada aqui do direito brasileiro, não se aplica também. Fala que o partícipe só vai responder se o autor cometeu um fato típico, ilícito, culpável e punido. Então imagina a seguinte situação, o autor cometeu vários crimes e do nada ele morre. A gente vai ver que quando a gente estuda punibilidade não tem nada a ver com crime, tá? Tem a ver com a pena. Quando a gente estuda a punibilidade do agente, a gente fala que a morte salva o agente, né? Porque se ele morrer, ele não tem como ser punido e a pena não vai transferir para os familiares nem nada. Então, para essa teoria, se o cara faz vários crimes e ele morre, o partícipe que ajudou ele em todos esses crimes, mesmo estando vivo, não responde, porque o cara não seria punível. Entendeu? Por teoria da hiperacessibilidade. Qualquer adotada, sociedade limitada. Então, se o autor praticar um fato típico ilícito, o partícipe que auxiliou responde pelo crime, ainda que o autor não tenha culpabilidade. Beleza? Autoria mediata. Legal. A gente viu até agora autorias imediatas, né? Aquele que tem o domínio do fato e quem pratica o verbo. E o que que é autoria mediata? Isso aqui cai bastante. A autoria imediata é quando eu sou o autor. Eu não realizo a conduta do verbo, mas eu utilizo alguém como mera massa mecânica para realizar essa conduta. Essa pessoa realiza a conduta. Patrick, em que casos isso acontece? Erro determinado por terceiro. E aqui eu dou o exemplo do enfermeiro com a seringa. Imagina você que você é um médico. Você quer matar o paciente X. E aí, esse paciente você sabe que ele tem que tomar uma seringa de determinado medicamento. Você troca aquele medicamento por um medicamento que venenoso e tudo mais, e você muda o rótulo parecendo que é verdadeiro. Você entrega para o enfermeiro aplicar. O enfermeiro aplica. No que o enfermeiro aplica, a pessoa morre. A pergunta é: o enfermeiro vai ser punido? Não, mas quem praticou o verbo para matar o agente foi o enfermeiro, mas ele não sabia desse fato. Ou seja, ele não cometeu o crime. Quem cometeu foi quem adulterou todas as informações para que o enfermeiro cometesse esse crime. Ou seja, o médico, no caso. Ou seja, o médico utilizou o enfermeiro como um mero instrumento para cometer o crime.
certo? Muito embora o médico não tenha realizado diretamente, ou seja, não foi ele que aplicou, não aplicou diretamente o verbo, ainda assim ele vai ser punido porque ele é o autor mediato. O autor mediato é aquele conhecido como autor de trás, né? É aquele que utiliza alguém como instrumento para cometer o crime. É mero instrumento, certo? Ah, Patrick, mas e se o enfermeiro sabia? Se o enfermeiro sabia e mesmo assim ele aplicou, aí ambos respondem com a autoria, beleza? Aí aqui, obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Esse caso aqui é o caso que exclui a culpabilidade. Vocês lembram? Quando a gente viu a questão da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa, tem uma causa que é a obediência hierárquica. A ordem não manifestamente legal. É o caso do funcionário público, do superior público, né, no caso específico, ou o pessoal do exército e tudo mais, que dá uma ordem a outra pessoa, que a outra pessoa acredita ser lícita e faz. Se ele acredita que é lícita, faz. Mas ele praticou o verbo, mas o outro acabou enganando ele para ele que ele praticasse o verbo. Aí o autor mediato é quem fez a pessoa como mero instrumento, utilizou a pessoa como instrumento para fazer aquele crime, e a pessoa que não sabia que era o crime, ela cometeu um fato típico ilícito, mas ela não vai ser punida por causa que ela não tem culpabilidade, né? Por conta da exigibilidade de conduta diversa, que é excluída pela obediência hierárquica. Veja, tudo que a gente já estudou até agora está linkado. A gente tem que estudar e decorar para conseguir entender essas coisas. Coação moral irresistível também exclui a culpabilidade, né? É o caso, por exemplo, que eu falei da pessoa que pega a filha, sequestra a filha de alguém e fala para as pessoas soltar o banco. O cara que assaltou o banco, ele cometeu um fato típico ilícito, mas ele não vai ser culpável porque ele foi coagido moralmente de forma que ele não poderia resistir. Agora, eu, que não pratiquei o verbo, nem tive o domínio do fato, mas eu utilizei ele como mera massa de mero instrumento, vou ser responsável porque eu sou autor imediato. Eu sequestrei a filha dele para que ele cometesse aquele crime em meu nome. Então, eu sou autor imediato. E caso de instrumento impunível. Esse caso é muito interessante porque é um exemplo, inclusive, tinha até um vídeo muito legal circulando, que é o vídeo de uma mãe e de uma criança que elas entram num estabelecimento, numa loja de celular. Enquanto a mãe vai atendendo, ela vai dando indício para a criança pegar as coisas e colocar na bolsa. E a criança age como se fosse uma mera brincadeira. Veja, a criança, no caso específico, ela está sendo utilizada como um instrumento. Ela nem tem noção, uma criança de 6 anos, ela nem tem noção do que ela está fazendo. Então ela não pode, ela não é punível nesse caso. Só que ela está sendo utilizada como mera massa mecânica. Então ela está realizando um verbo. Ela está fazendo um fato típico, ilícito. Ela não tem culpabilidade, mas está fazendo um fato típico, ilícito, a criança. Nesse caso, quem vai responder é a mãe, muito embora a mãe não esteja praticando o verbo, ela é autor mediado. Ela está usando a criança como instrumento para praticar o crime. A criança não tem punibilidade, não tem culpabilidade. Então, quem vai responder é só a mãe. Beleza? Entenderam qual a autoria imediata? Se tiverem dúvida, mais uma vez, coloca aqui que depois eu respondo. Certo? Então vamos lá. Requisitos para o concurso de agente. Como a gente viu, tem que ter pluralidade de agentes, com autoria ou participação, relevância de várias condutas, então todos aqueles que praticam, né, o crime, seja sendo como autor, sendo como partícipe, tem que ter uma relevância para a conduta. Se não tiver relevância, não tem como falar em concurso de agentes. Tem que, e aqui, ó, o mais importante, liame subjetivo. Não exige necessariamente um acordo de vontade, mas basta a pretensão de participar com aquela ação delitiva. Então, se as partes envolvidas têm a intenção de fazer a participação para conseguir aquele evento danoso, para praticar aquele crime, ambas respondem. Então tem que ter essa vinculação entre elas, certo? Se não tivesse esse liame subjetivo, aí não há que se falar em concurso de agentes. Eu posso falar em concurso de agentes quando tá, é, quando tem essa junção para cooperar com o evento danoso, certo? Com a ação de outro. Então, não posso ter liame subjetivo, por exemplo, quando eu empresto uma arma minha autorizada para outra pessoa que também tem uma arma autorizada para ela atirar numa parte desportiva permitida, certo? Mas essa pessoa vai lá e mata alguém. Como eu não saber desse fato, eu não tenho como responder como partícipe. Entendeu? Ficou mais fácil de entender assim? E identidade de infrações penais. Eu não posso ser punido em concurso de agente se ambas as partes, né, do concurso não quiserem cometer o mesmo crime. Patrick, me dá um exemplo. A gente vai entrar numa casa, certo? Para subtrair um bem. Nós dois pulamos a casa e subtraímos o bem. Beleza? Até esse momento, crime de furto, certo? Rompimento de obstáculo ali, ou mediante escalada, um furto qualificado, pegamos as coisas.
Em dado momento, a pessoa que está comigo queria matar alguém e eu não concordei. E eu me evadi do local. A pessoa foi lá e matou. A questão é, eu vou responder em concurso com relação ao furto. Mas e com relação ao homicídio? Se eu não tive a identidade de cometer esse crime, não tive nem liame subjetivo, eu não vou responder como partícipe desse crime, certo? Lógico que eu posso ter algum tipo de responsabilidade, no caso específico, porque eu não avisei a autoridade policial. Então, para ter concurso de crimes, eu tenho que ter esses quatro requisitos: liame subjetivo, pluralidade de agentes, relevância de causal das condutas e tem que ser para a mesma infração penal. Beleza? Então é isso que a gente viu de concurso de agentes, certo? Então a gente viu o que é o autor, domínio do fato, certo? Quem tem o domínio do fato, quem pratica o verbo, e tem o autor imediato, quem utiliza os outros como era massa mecânica. Quem é o partícipe? O partícipe é quem contribui de qualquer forma, moralmente ou materialmente para o crime, mas não pratica o verbo nem tem o domínio do fato. A gente viu as teorias que explicam a responsabilidade do partícipe, né? Sendo que a teoria da assessoriedade limitada que aplica a punição para o partícipe, então para ser punível o partícipe, o autor tem que cometer um fato típico ilícito. Se o autor comete só um fato típico e o fato não é considerado ilícito, o partícipe é absolvido, certo? Porque é um crime acessório, depende do principal. E o criminoso principal tem que cometer um fato típico ilícito. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão quanto a concurso de agentes, manda aqui. Às vezes você tem uma situação que você não entendeu, caso de concurso, isso daqui causa muita confusão mesmo, certo? Não fique com dúvida, beleza? E se de alguma forma isso contribuiu para você, compartilhe esse vídeo com alguém e com algum amigo, beleza? Valeu, até semana que vem.